Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Paz do Senhor, irmãos. Amém! Nós estamos diante da presença de Deus, segundo dia da campanha sobre clamor. O primeiro dia foi tremendo para a glória de Deus. Nós podemos ouvir a palavra de Deus, podemos se alimentar e podemos também orar e clamar diante do Senhor. Eu creio que também hoje não será diferente. Nós estaremos também se prostrando aos pés do Senhor e assim bendizendo o nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele é digno de toda honra, de toda glória, e Ele é digno de todo o louvor. E nesse momento nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Então eu convido a você essa noite a abrir a palavra de Deus, se colocando em pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus, a qual o texto que o Senhor assim propôs para essa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 11. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 11. Glória a Deus. Glória a Jesus. Te louvamos e bendizemos o teu nome. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 11. Todos acharam? Amém, Jesus. Versículo 11 nos diz assim: e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E você diz amém? Amém. Pode se assentar, glória a Deus. Amém. O tema da campanha está em Jeremias 29, 11 e 12, que fala a respeito de Jerusalém e Judá. Mas o Senhor assim fez meditar sobre essa palavra, sobre este texto, a qual é o tema da campanha para esta noite, sobre o clamor. E nós vemos que lá em Jerusalém o povo ele foi cativo por determinação de Deus, levado para a Babilônia por um período de tempo, mas aquele tempo o Senhor assim o resgataria novamente, porque assim a pátria não era Babilônia, a pátria era Jerusalém. E assim, sendo Jerusalém a cidade principal, a cidade fortificada, assim de Jerusalém, Babilônia não era o lugar deles. Por isso que lá em Jeremias 29, 11, o Senhor disse que o Senhor restauraria a sorte deles. E o Senhor disse que permitiria eles serem achados pelo Senhor. E o Senhor iria de encontro para com eles. Mas o que nós vamos ver perante 1 Samuel, capítulo 1, é a história de uma mulher que clamou ao Senhor aos prantos, clamou ao Senhor de uma forma diferente. E essa mulher chamada Ana, que ela estava ali junto com o seu esposo Eucana. Eucana amava mais a Ana do que os seus filhos e do que Penina, porque a Bíblia diz que Eucana dava porção dupla para Ana por haver amado mais.
Então a Bíblia, ela vai nos informar que Ana não tinha filhos. E isso, para ela, era um sentimento de vergonha. Para ela, era um sentimento de tristeza. Mas Penina, ela tinha filhos. E Penina era sua rival. E cutucava Ana porque falava que ela tinha filhos. Porém, Ana não tinha filhos. Mas há um porém nessa história, porque a Bíblia diz que o Senhor o havia deixado estéril. Mas ela não aceitou essa esterilidade sobre a sua vida. E a Bíblia diz que ela andava amarguramente. Ela andava chorando porque não havia concebido um filho. Mas o amor de Eucana sobre ela era tão grande, ao dar a porção dupla para ela. Mas a Bíblia diz que Ana, de ano em ano, subia à casa do Senhor e orava perante o Senhor, pedindo um filho, pedindo para que a esterilidade fosse exterminada, pedindo que aquela amargura que estava sobre a sua vida fosse, aleluia, exterminada, para que ela pudesse viver o milagre da parte de Deus. E a palavra do Senhor diz que ela não chorava, ela chorava e não comia. Então Eucana, vendo, aleluia, o estado de Ana, por estar, aleluia, naquele estado chorando, por estar naquele estado pedindo ao Senhor, vendo o seu coração entristecido, a Bíblia diz, aleluia, que Eucana disse: por que tu choras? Acaso eu não sou melhor do que os seus 10 filhos? E a Bíblia diz que agora Ana, de novo subindo ao templo para orar diante do Senhor, ela se levantou e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Em outras traduções, a Bíblia vai dizer que Ana clamou ao Senhor e chorou amargamente. E vai entrar o versículo que lemos, que ela fez uma oração seguido de um voto, dizendo: Senhor, se tu atentares para a aflição da tua serva, e se lembrares da minha aflição, e se me deres um filho varão ao Senhor, eu darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana foi específica na sua oração, porque Ana, ela orou, colocou sobre a sua oração um voto e clamou ao Senhor, e foi específica no seu pedido. Ela soube pedir diante do Senhor. E hoje nós estamos na campanha sobre o clamor. E eu quero te chamar a atenção neste momento, porque existem dois fatores de clamores. Existe o clamor que nós falamos em voz alta, que nós gritamos. Clamor expressivo que uma pessoa faz que não aguenta mais o estado, o sofrimento, a angústia, o desespero. Então, aleluia, ela começa a expressar o seu pedido. Mas também vamos ver um tipo de clamor, que é o clamor de Ana. É um clamor dentro do teu ser, é um clamor do seu íntimo, chorando amargamente, com o seu coração entristecido, mas por dentro ela estava clamando por um milagre urgente. Aleluia! E a definição de clamor significa que é algo urgente, algo que precisa ser mudado urgentemente, algo que precisa ser, aleluia, mudado a história urgentemente, diácono Renan. É por isso que
nós vemos na história que quando o cego Bartimeu, ele soube que Jesus estava passando, ali há um diferenciado de clamor, porque ele, aleluia, soubendo que Jesus estava passando, ele gritou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que ele clamava mais em voz alta, e mandaram ele ficar quieto, mas quanto mais, aleluia, ele clamava, mais ele chamava a atenção de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o clamor desta mulher foi diferente, porque dentro do seu ser, do seu íntimo, estava clamando por um milagre, gente. E é esse tipo de clamor a qual o Senhor, Ele vem nos informar nesta noite, que o teu milagre urgente vai acontecer. Aleluia. Se você está clamando no teu íntimo, e eu não sei como você entrou nessa campanha, talvez você entrou, aleluia, nessa campanha clamando em alta voz, como o cego Bartimeu, que já não aguenta mais, está desesperado por um milagre, que está desesperado por algo acontecer na tua vida e precisa ser urgentemente. Ou entrou pessoas aqui como Ana, que entrou chorando, que entrou desesperado, e só Deus, e você sabe como você está no teu íntimo do teu ser, mas o Senhor está dizendo nesta noite: mesmo que você clame em voz alta, mesmo que você clame no seu íntimo, clame, porque você precisa de um milagre urgente, e eu irei te responder, te diz o Senhor. Porque a palavra de Deus, ela vem nos informar que Ana clamou ao Senhor, mesmo chorando ela foi aos pés do Senhor, mesmo em prantos ela foi aos pés do Senhor, mesmo, aleluia, chorando ela foi aos pés do Senhor. E Eli, está escrito na palavra de Deus, que vendo ela clamando, ela chorando, achou que ela estava bêbada, achou que ela estava embriagada, mas Eli disse para ela: mulher, tu estás embriagada, o que você está fazendo aqui? E ela disse: ó meu Senhor, não te atentes para isso, eu não estou embriagada, mas eu estou clamando por um milagre urgente na minha vida, porque só eu sei do que eu preciso, porque o Senhor cerrou a madre, porque eu não tenho mais sentido na vida, e a esterilidade chegou, mas o Senhor abriu a madre de Ana, porque o Senhor ouviu o clamor dela, e hoje o Senhor está ouvindo o clamor dentro do teu ser. Só você sabe do que você está clamando, só Deus sabe do que você está pedindo, e a resposta de Deus para a tua vida é: eu já olhei o clamor dentro do teu íntimo, eu já ouvi o clamor dentro de você nesta noite, e aquilo que você pediu diante do meu altar, te diz o Senhor, vai acontecer. Aleluia, Jesus. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz que quando ela fez o voto diante do Senhor, o Senhor se atentou sobre o seu voto, o Senhor se atentou à sua oração. E eu preciso te chamar a atenção sobre o clamor. Para nós clamarmos, primeiro nós temos que ter intimidade. Aleluia. Porque não adianta eu clamar diante do Senhor se eu não tenho intimidade para com Ele. Aleluia, Jesus. A segunda definição sobre o clamor que eu preciso te chamar a atenção é diante ao Espírito Santo. Clamar ao Senhor exige obediência. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Porque Ana, aleluia, ela de ano em ano subia ao templo para orar. Sim. Então ela tinha um posicionamento com obediência. Aleluia, Jesus. Ela tinha posicionamento com obediência. Ela tinha intimidade para clamar diante de Deus. E por isso ela subia de ano em ano orando pelo seu milagre. E talvez você desistiu de clamar pelo seu milagre urgente. Talvez no meio do teu caminho, da sua caminhada, você parou de clamar por aquilo que você precisava. Mas o Senhor está nos direcionando sobre a história de Ana para nos, aleluia, lembrar. E nós estamos refletindo na palavra de Deus, porque o Senhor está dizendo para nós: quer clamar? Tenha intimidade.
Quer clamar, tenha posicionamento. Quer clamar perante mim, se posicione. Quer clamar, obedeça, mas não perca a sua intimidade para comigo. Porque o povo de Jerusalém, o povo de Judá, quando foi cativo na Babilônia, aleluia, o Senhor disse, aleluia, está escrito em Jeremias 29, que ali, aleluia, eles poderiam construir as vossas casas, eles poderiam comer, eles poderiam fazer tudo o que quiser, mas não era para eles se esquecerem da promessa que a pátria era Jerusalém, e que o Senhor iria resgatar, e que quando eles viessem a buscar ao Senhor novamente, o Senhor permitiria eles serem achados por vós. Porque, aleluia, o problema, e o Espírito Santo de Deus está falando, o problema é nós estamos numa terra, aleluia, e nós nos sentimos confortáveis nela, e não haver mais clamor dentro dos nossos corações, não haver mais petições perante os nossos corações. E eu tenho que declarar algo da parte de Deus. Nós estamos aqui nessa terra, mas a nossa pátria não é aqui. Aleluia! Eu vou repetir, nós estamos aqui nessa terra, mas a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é Jerusalém. A nossa pátria é nos céus. Jesus irá buscar a sua igreja. E quantos hoje jamais não clamam sobre a volta de Jesus Cristo? Aleluia! Cessaram-se o clamor, mas tem uma palavra no livro de Romanos que diz que os filhos estão aguardando a manifestação de Cristo Jesus. E aqueles que aguardam a manifestação de Cristo Jesus, eles estão clamando, eles estão dizendo: volta, Jesus, a redenção do nosso povo. Meu Deus. Então, aleluia, se num determinado momento você parou de clamar, se num determinado momento você parou de orar, eu te convido novamente a orar e a clamar perante o Senhor. Faça como Ana, que ela orava, aleluia, diante do Senhor, e ela não parou de orar, ela não parou de clamar enquanto o seu milagre urgente não chegava. E Deus, Ele tem um mistério com a esterilidade perante as mulheres, porque, aleluia, Rebeca era estéril, mas Deus abriu a madre de Rebeca. Raquel era estéril, mas Deus abriu a madre de Raquel. Aleluia. Isabel era estéril, mas aquela que era estéril, diz a palavra que já estava no seu 6º mês de gestação, porque para Deus nada é impossível para as suas promessas. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós cremos em Ti, Jesus. Aleluia. E há uma grande diferença sobre o clamor e sobre a oração. A oração é a sua intimidade para com o Senhor. É o seu momento de oração, de intimidade com particularidade com Deus. Já o clamor é diferente. O clamor no mundo espiritual, ele é muito importante. E muitos de nós perdemos essa sensibilidade de clamar diante de Deus. Quando é para nós clamarmos mesmo com sinceridade, com verdade, nós nos acovardamos. E aí entra a dúvida, entra o será. Será que vai acontecer? Será que o milagre vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Será que o impossível vai chegar? Só que Deus está dizendo, aleluia, se você precisa de um milagre urgente, se você precisa de urgência na sua vida, abre a tua boca e clame perante o Senhor. Se você precisa de uma resposta diante de Deus, abre a sua boca e clame ao Senhor. Nem se for para fazer como Ana, que ela chegou diante do altar e chorava aos prantos. Aleluia, ela chorava, mas dentro do seu íntimo estava pedindo por um milagre urgente. E a palavra do Senhor diz que no tempo certo, quando Ana entregou a sua oração, a Bíblia diz que ela engravidou e teve um filho, e o seu nome foi Samuel. Porque até então, quando Eli via ela orando diante de Deus, aleluia, Eli falou que ela estava embriagada, e ela diz: não, meu Senhor, não estou embriagada, eu não bebi bebida forte.
mas eu estou orando diante do Senhor. E ele disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. A palavra de Deus para nós hoje é: se você entregou diante do altar, vai-te em paz, e o Deus de Israel vai conceder a petição do teu coração. Aleluia. É nós entregarmos diante do altar e nós irmos para o nosso lar em paz, sabendo que aquilo que nós entregamos diante do altar vai acontecer. Aleluia. Mas aí é que está o porém. Porque quando nós entregamos diante do altar do Senhor, mesmo assim nós não ficamos em paz. Nós entregamos a nossa petição, entregamos a nossa oração e ficamos com a dúvida: será que vai acontecer? Eu entreguei no altar, será que Deus ouviu? Será que Deus se atentou à minha oração? Isso nós fazemos essas perguntas perante o Senhor, porque, aleluia, nós colocamos que a dificuldade, o problema é maior do que o nosso Deus. Mas não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Mesmo, aleluia, que o povo de Jerusalém, ele foi cativo, mas mesmo assim, o lugar deles não era ali, porque eles tinham que clamar e Deus iria trazer eles novamente para a terra. O Senhor ouviu o clamor do povo no Egito, sendo maltratado, sendo humilhado. E por que Deus não pode ouvir o seu clamor e o meu clamor? Por que Deus não pode ouvir a minha oração e a tua oração? E sabe o que me chama a atenção sobre essa passagem? É que Ana, ela era amada, e ela era mais amada sobre tudo. Rebeca, ela era mais amada por Isaac. Jacó amava mais José do que os outros filhos. Zacarias amava mais Isabel. Sabe o que é isso? É o amor de Deus sobre mim e sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. E que mesmo que, aleluia, você achar e pensar que a dificuldade, que o problema, aleluia, vai, aleluia, te fazer parar, te fazer desistir, saiba que o amor de Deus sobre ti vai muito mais além. Glória a Deus. O amor de Cristo Jesus sobre ti, ele é incondicional. O amor de Deus sobre nós, ele é incondicional. Aleluia. E que não há impossíveis para o Senhor. E a Bíblia diz que quando Samuel nasceu, a Bíblia diz que subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, ofereceu ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for um menino desmamado, eu o levarei para ser apresentado. Porque Ana, ela manteve o voto, sustentou o voto até a casa do Senhor. Então, se você orou, se você clamou, mantenha a sua oração, mantenha a sua intensidade para com Deus, mantenha o seu voto para com Deus. E a Bíblia diz que quando chegou o tempo do menino ser desmamado, ela levou consigo um novilho de 3 anos. Ela levou um efa de farinha e um odre de vinho e apresentou à casa do Senhor. Ou seja, ela fez o melhor para Deus. Quando ela recebeu o seu milagre, quando chegou a hora de apresentar Samuel perante o templo, ela vai e oferece sacrifício perante o Senhor, agradecendo a Deus pelo milagre. Glória a Deus, isso. Então, quando você receber o seu milagre, ofereça o seu melhor agradecimento a Deus. E eu não sei de que forma você vai agradecer, mas agradeça a Deus pelo milagre que Ele vai fazer na sua vida. Agradeça a Deus pelo milagre que Ele vai fazer na tua história. Porque quando o milagre chega,
é aquele alvoroço, é aquela alegria, é aquele choro. Mas não se esqueça do voto que você fez perante o Senhor. Não se esqueça da oração que você colocou diante do altar. E Ana sustentou o voto, porque diz a palavra que quando o menino crescia perante o templo, ela preparava a melhor roupa para ele estar perante o templo, perante o sacerdócio. Então se prepare para que quando o seu milagre chegar, você agradecer pelo seu milagre. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Clame ao Senhor. Não importa de que jeito, de que maneira você vai clamar. Se você vai chorar, se você vai gritar, se você vai clamar em voz alta. Mas é o momento de você clamar perante o Senhor. Se você precisa de um milagre urgente, esse é o momento de você clamar. Eu convido você a se colocar de pé. Eu convido você a se colocar de pé nessa noite. Nós não iremos orar, nós iremos clamar diante de Deus.